Sport e Ceará, dois gigantes da Série B acordaram, meu irmão. Estão acordados na Série B e estão no retrovisor da galera do G4 agora. O G4 da Série B que inclusive mudou nessa rodada, né? Temos um novo candidato ao título. Alguns times estão ficando para trás nessa briga pelo acesso e agora a Série B ficou ainda mais difícil depois dessa rodada. A pontuação de corte do G4 está cada vez maior. Vamos analisar a situação de cada um dos 20 clubes nesse vídeo no prisma da rodada 18. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, esse é o Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Época de Olimpíada, a gente fica dividido, né? Futebol, Olimpíada, Olimpíada, futebol. Mas nesse canal aqui você vai sempre encontrar tudo sobre futebol brasileiro. Às vezes você não tá conseguindo assistir aos jogos da Série B, tá vendo Olimpíada. Então, cara, vem aqui uma vez por dia, 2 vezes ao dia, você vem aqui no canal que você vai ficar ligado em tudo de futebol brasileiro, beleza? Se inscreve, tamo aí rumo a 51 mil inscritos. Deixa a sua... Cara, se você é meu inscrito, já sabe, né? Deixa a sua curtida aí porque tá ajudando demais o nosso canal, beleza? Esse aqui é o prisma da rodada 18 da Série B4 do canal, onde a gente avalia a situação de cada um dos times no retrospecto recente, né? Times da Série B, inclusive, que teve seu G4 modificado nessa rodada, né? O América Mineiro saiu e o Mirassol finalmente, meu irmão, entrou no G4 depois de 18 rodadas. O Mirassol conseguiu, inclusive são 3 paulistas nesse momento, tá? É o Mirassol, o Novo Horizontino e o Santos. Os 3 estão aí no G4 da Série B. O São Paulo dominando por enquanto essa Série B. O Sport voltou com tudo na disputa. O Ceará também está crescendo demais. Olho no Ceará, o Vozão vem forte aí. Olho nesses dois times, tá? Sport e Ceará, vamos falar muito deles nesse vídeo aqui. O sarrafo subiu, né? Hoje o 9º colocado, que já teve ali 2 pontos de diferença para o G4, tem 4 pontos agora, né? Então tá se descolando, o pelotão da frente tá se descolando ali daquela meiuca da Série B, tá ficando mais difícil e o pelotão da frente tá finalmente surgindo, né? Vamos analisar a situação dos 20 times. No final desse prisma você vai ver o campeão da rodada, cada rodada temos um campeão diferente. Vamos ver também o destaque positivo, o time que se destacou mais, e o destaque negativo também, né? Aquele time que tá dando mole. Ordem alfabética, o Amazonas, você sabe que teve o seu jogo adiado. Se você acompanha aqui o Torcedorismo, você sabe que o Amazonas teve o seu jogo adiado contra o Goiás. O Goiás jogou a Copa do Brasil ontem, inclusive foi derrotado para o São Paulo por 2-0 no jogo de ida lá no Morumbi, né? Amazonas, então a gente pula, beleza? Não teve jogo nessa rodada. O América tomou um susto danado, né? Começou perdendo para o Ceará, virou o jogo dentro de casa e depois acabou cedendo o empate. Seria uma vitória muito importante. Atuou melhor, jogou melhor do que nas últimas rodadas, então é um fio de esperança ali pro Coelho, mas eu falei, né, quem acompanha aqui o canal sabe, falei que o América Mineiro em breve sairia do G4, não tinha jeito, o desempenho, o próprio prisma estava mostrando que o desempenho do América estava caindo bastante, são 4 jogos seguidos empatando. Você que segue o Torcedorismo também sabe que empatar em pontos corridos é horrível. Tá na 5ª colocação nesse momento, tem uma vitória a menos que o Vila Nova ali, e o mesmo número de pontos, está com 47% na bola azul aqui no prisma. O Avaí, o último jogo, fechou a rodada da Série B ontem, chegou ao seu 8º jogo sem vencer, não fez um bom jogo, né? Outra vez muita dificuldade de jogar contra um time fechado dentro de casa, conseguiu fazer o golzinho no fim, só de pênalti, mas tomou o empate aos 52 do segundo tempo. Inacreditável essa fase do Avaí, tá a 4 pontinhos do G4, tá se distanciando só 13% no prisma, bola muito vermelha. O Botafogo, que foi o adversário do Avaí nesse jogo, tá a 7 jogos sem vencer agora, né, depois dessa partida. Lutou muito o jogo inteiro, lutou até o finalzinho, tanto que conseguiu fazer esse gol aí aos 52. O empate é um bom resultado se a gente tentar excluir o contexto em que o Botafogo está inserido lá na zona do rebaixamento, né? Só que precisava vencer, a vitória tirava o time da zona do rebaixamento com um pontinho, igualou a Chape ali, né? Tá com 19 pontos, mas tá perdendo no saldo e também tá com 13% de bola muito vermelha. Já o Brusque, cara, acabou aquela sequência de 8 jogos sem perder, acabou sendo derrotado nessa rodada ali, perdeu pro Lanterninha, pro Guarani, né? O time vinha de 8 jogos, né, com 2 vitórias, 6 empates, conseguiu até pressionar o Guarani no primeiro tempo, parou no goleirão do Bugre, acabou perdendo no segundo tempo, tomou um gol logo no início, péssimo resultado, perdeu chance de sair do Z4 também, segue ali na zona de rebaixamento e com 40% no prisma. O Vozão Ceará, falei que falaríamos bastante de Vozão, conseguiu um empate difícil contra o América, né? O América é um excelente mandante, está invicto ainda,
começou vencendo, né? Tem pontos bons e pontos ruins para a gente falar nesse jogo em específico do Ceará, depois a gente fala sobre a sequência, né? Mas foi um excelente jogo do time. O ponto ruim foi tomar um empate muito cedo, né? Logo depois que abriu o placar, tomou um empate e ainda cedeu a virada, tá? Esse aí, com certeza, é o ponto óbvio ruim do Vozão nesse jogo. Mas um primeiro ponto bom que a gente conseguiu analisar foi algo que o time não vinha tendo, né? Força, teve muita força e tranquilidade para, mesmo depois de tomar esse baque da virada, perseguir o empate e conseguir empatar. Outro ponto muito bom é que Eric Pulga tá voltando a jogar aquela bola que a gente sabe que ele tem, né? Ele tá voltando a jogar muito bem, fez inclusive o gol aí do Vozão nesse jogo. O time já está a 3 jogos sem perder, um outro ponto positivo, e está a 3 pontos do G4. Então ali o G4 está ao alcance do Ceará já na próxima rodada. O Vozão pode terminar o primeiro turno. Meu irmão, mesmo depois desse turbilhão que aconteceu no Ceará, o time pode terminar o primeiro turno dentro do G4, vai pegar o Guarani no Castelão, vai precisar vencer e secar alguns adversários, mas o Vozão tá aí na briga, tá forte na briga, tá no retrovisor da rapaziada. A gente sabe que quando o Ceará chega, incomoda, né? Tá aí ainda com 47%, mas tá subindo aqui no Prisma. Inclusive, se você me marcou lá no Instagram, eu te agradeço demais. Muitas torcidas me marcaram no Instagram, a torcida do Vozão me marcou, né? Nas rodadas anteriores, torcida do Paysandu, muitas torcida do CRB, rapaziada me marcando direto lá no Instagram, torcida do Operário. Então, muito obrigado. A tradição aqui do canal, sempre que você vai ao estádio, filma uma festa da sua torcida, posta lá nos stories no seu Instagram e me marca nos stories, que eu reposto todo mundo que me marca. Muito obrigado a todo mundo que me deu a chance de mostrar para o Brasil inteiro a festa da sua torcida nessa rodada da Série B. A Chapecoense, né, perdeu para o Curitiba por 1-0. Cara, resultado horrível. Os resultados fora de casa, que era o que estavam sustentando a Chape na Série B, sumiram. Em caso o time tenha uma péssima campanha, a entrada da Chapecoense na zona do rebaixamento parece iminente, né? O time está na bola vermelha com 33%. O Coxa nesse jogo, né, que apresentou o seu novo técnico ontem, né, o Jorginho, né, que foi auxiliar do Dunga na seleção brasileira, por exemplo, né, foi campeão, tetracampeão mundial com a seleção, será o técnico do Curitiba novamente. Ele não participou desse jogo, né, em que o Curitiba venceu a Chapecoense e fez o dever de casa, né, venceu a Chapecoense. Não foi o melhor futebol do mundo, ainda está com risco de rebaixamento. Será a primeira tarefa do Jorginho, né, afastar esse risco, né, antes de pensar no acesso, né. O Curitiba está a 6 pontos do G4 e está a 4 pontos do Z4. Então, antes de pensar em acesso, tem que pensar em se afastar da zona do rebaixamento, depois pensar em acesso. O trabalho do Jorginho está começando agora e o Coxa pega o Coxa com 27% aqui no Prisma, no retrospecto recente. O CRB, cara, brigando por acesso, fez um jogo equilibrado muito difícil com o Santos, né? No Rei Pelé recebeu o Santos, mostrou muita força para buscar o empate e buscou rápido, né? Mais uma vez, Anselmo Ramon deixou dele o artilheiro da Série B. CRB segue invicto dentro de casa, 9 jogos como mandante, venceu 6, empatou 3, excelente mandante, mostrou que tem futebol para brigar pelo acesso aí no segundo turno, tá com 73%, bola dourada para o CRB aqui no Prisma. O Goiás, como eu falei, teve esse jogo adiado, jogou na Copa do Brasil e perdeu. Tem aí uma montanha alta para subir lá na semana que vem. Precisa ganhar por 2-0 do São Paulo para se classificar, mas depois a gente conversa sobre Copa do Brasil melhor. O Guarani, meu irmão, Lanterna ganhou finalmente depois de 13 jogos. O Bugre ganhou. Eu falei aqui no canal que tava madura, né? Essa vitória tava madura, o time tava jogando melhor, o time tava competindo mais, jogou com muita raça, jogou com inteligência para ganhar o Brusque. Passou ali sem tomar gol no jogo inteiro, foi 1-0 esse jogo, passou o jogo inteiro sem tomar gol depois de 10 jogos, tá? O Pintado tá conseguindo melhorar todos os setores do Guarani, né? Da defesa, meio campo e o ataque, ele tá aos pouquinhos acertando esse time. Se vai ser o suficiente para salvar o Guarani, eu não sei, mas pode ser o suficiente para pelo menos dar uma esperança aí nesse segundo turno de Série B. Cortou a distância para 8 pontos, né, para o último time, para o primeiro time fora da zona, uma distância muito alta ainda, mas o Bugre começa a demonstrar um futebol melhor, tá aí com 33%. O Ituano empatou em 0-0 com o Vila na abertura da rodada, né? O Valentim mudou a estrutura do time, né? Ele agora está focado mais na defesa, mais um 0-0 do Ituano, segundo 0-0 seguido. O ataque do Ituano não marca 4 jogos, né? Desde aquela trocação contra o Botafogo, o jogo foi 3-2.
Inclusive o time pode virar lanterna na próxima rodada, tá aí com 33%. O Mirassol, meu irmão, Mirassol finalmente entrou no G4, eu não tô nem acreditando, não passou cor nessa rodada, finalmente venceu um jogo importante, queimou minha língua, parabéns ao Mirassol, venceu um jogo direto contra o Operário, que botou o time no G4, acabou aquela sina de falar que o Mirassol afrouxa na hora H. O time segue invicto dentro de casa, é outro invicto, né? Se tornou, inclusive, o melhor mandante de toda a Série B, tá? Tá ali com 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos. Igualou a campanha do Vila Nova como mandante, né? Os dois têm a mesma pontuação, são os dois melhores mandantes da Série B. Está no G4, formou um novo G4 hoje, o Mirassol, terceiro lugar. E olha, meu irmão, o time é consistente, é difícil derrotar esse time, tá? Tá com 67% aqui no Prisma. O Novo Horizontino, outro clube paulista ali do interior, próximo a Mirassol, inclusive, Novo Horizonte, né? Fez um jogo equilibrado com o Paysandu fora de casa, o tempo inteiro conseguiu vencer um jogo muito difícil, muito importante. Colocou o time do Novo Horizontino na disputa pelo título, sim, é o novo time na disputa pelo título, tá só 3 pontos atrás do Santos, é o único time que nesse momento tá ali, uma rodada do Santos, né? Eu vou falar melhor sobre o jogo quando eu for falar sobre o Paysandu, mas o Novo Horizontino segue como o melhor visitante disparado da Série B em 10 jogos visitando seus adversários, venceu metade, venceu 5, fez aí 17 pontos fora de casa. É muita diferença para o segundo melhor, que é o Santos, fez só 10 pontos fora de casa, né? Então o Novo Horizontino está realmente fazendo uma ótima campanha como visitante, tá aí com 73%. O Operário Fantasma, mais um gol sem fazer gols, né? Foi o 8º jogo que o time passou em branco sem fazer gols nessa Série B, de 17 que fez, então quase metade dos jogos o Operário não fez nenhum gol. É o pior ataque da Série B e isso tem cobrado um preço alto na disputa pelo acesso, né? Só fez 11 gols. Se você for analisar em relação aos times que estão último e penúltimo colocado, tá? Vamos falar do Guarani, tem 15 gols e o Ituano tem 19 gols. E eles têm bastante gols a mais que o Operário, que é um time que pensa em acesso, né? Então é difícil o time vencer assim, sem fazer gols, né? Tem que ser erro zero, não pode tomar gol, que aí o time vence ou arruma um 0x0 ali, né? Mas o time ainda tá próximo, tá brigando, tá 3 pontos do G4, mas tá numa fase ruim, tá com 33% aqui no Prisma, bola vermelha pro Fantasma. O Papão, falar agora desse jogo do Paysandu, que teve polêmica, tá? Fez um bom jogo, o Paysandu jogou melhor o primeiro tempo do que o Novo Horizontino, né? Ali a torcida lotando, torcida bicolor, o Paysandu encarou como uma final, né? Inclusive abriu o placar numa roubada de bola do Juan Ribeiro para cima do goleirão do Novo Horizontino, fez o gol na raça. Juan Ribeiro, que fez o primeiro gol dele no ano, entrou na vaga do Nicolas, né? O Nicolas, eu falei aqui no pré-jogo, ele tinha sentido no último jogo do Paysandu contra o Brusque, ainda no primeiro tempo, e a comissão técnica resolveu colocar o Nicolas em campo de novo, e obviamente foi no sacrifício, né? Aquele sacrifício burro, tá? Sabe? Pontos corridos, cara. Você prepara o seu jogador para ele jogar o máximo de jogos possíveis sem se lesionar. Tá sentindo alguma coisa? Poupa o cara, isso não é final de Copa do Mundo não, que o cara vai pro sacrifício, correndo o risco aí de perder o Nicolas agora por mais jogos, o principal jogador do Papão. Vinha muito bem na temporada, vamos ver aí, torcer para ele se recuperar rápido, que não seja nada, né? Mas o Paysandu vinha bem, tá? Mesmo sem o Nicolas, até que no final do primeiro tempo o árbitro marcou um pênalti muito duvidoso, tá? O zagueirão do Papão ali esticou a perna, mas não encostou, o atacante do Novo Horizontino deixou, caiu, o juiz marcou pênalti, eu achei que não foi, não marcaria, mais 1-1. Intervalo, o Paysandu voltou em cima do Novo Horizontino, voltou melhor. Teve um lance também muito duvidoso, que esse sim, na minha opinião, foi pênalti, bateu na mão aberta do zagueirão do Novo Horizontino. O juizão foi no VAR, o VAR chamou, mas o juiz não estava querendo dar coisa pro Paysandu não, tá? Não deu pênalti, mesmo o VAR chamando. O jogo seguiu equilibrado, e aí, no final, com o Paysandu pressionando, o Novo Horizontino na trocação também tendo boas escapadas no contra-ataque, o Novo Horizontino fez um gol, tá? Um mole da defesa do Paysandu, deixou o jogador do Novo Horizontino sozinho ali na entrada da área, ele chutou, fez um golaço, e aí o Paysandu se jogou para frente, tomou outro golaço no contra-ataque do Novo Horizontino, e foi a primeira derrota nessa Série B no ano, e em um ano, primeira vez que o Paysandu perde como mandante na Curuzu nessa temporada, e acabou com essa derrota ficando para trás na briga ali por acesso, né? Então regride um pouquinho, volta a pensar ali em se distanciar do Z4, né? Hoje são 6 pontos para o G4, né? Então tem que se afastar o máximo possível da zona do rebaixamento para voltar a pensar em acesso. O Paysandu caiu para 47% na bola azul
aqui no Prisma. A Ponte Preta também regride um pouco aí, tá com a mesma pontuação do Papão, foi dominada pelo Sport. A Ponte teve ali 15 minutos que poderiam mudar o resultado, né? Quando empatou no finzinho do primeiro tempo e o início do segundo, quando teve ali 2 chances para virar o jogo, mas depois recuou demais, foi pressionada, não conseguiu segurar, perdeu aí pro Sport e agora tá pensando em Z4, igual o Paysandu tá com 47% aqui. O Santos, o grande líder e o grande time até agora da Série B, vinha vencendo aí o CRB, um jogo dificílimo em Maceió. O Santos está a passos largos aí, né, para conquistar esse acesso, mas aí, numa desatenção do time, tomou um empate muito rápido, né, parece que relaxou depois que fez o gol, mas leva um empate, um bom resultado de volta para Santos, segue muito soberano na Série B ali, tá com 3 pontos de vantagem pro segundo colocado e 73% aqui no Prisma. O Sport, rapaziada, depois da demissão de Mariano Sosso, o argentino que estava desde o início da temporada, e da contratação de Guto Ferreira, o seu substituto, o Sport voltou a ser aquele Sport que a gente conhece, tá? Dominou a Ponte Preta a maior parte do jogo. Quando estava empatado, foi para cima o Sport que a gente realmente se acostumou a ver nessa temporada. Fez o gol, conseguiu de tanto martelar, fazer o gol aos 38 do segundo tempo com o Fabrício Domingues. E depois, numa jogadaça do Romarinho ali no finalzinho, fez o terceiro gol. Que falta que fez o Romarinho, né? Quando estava lesionado. Passou um tempo lesionado, os principais jogadores do Sport estão voltando e agora o time está a 1 pontinho só do G4 e com 2 jogos a menos. Destaque para isso, o Sport tem 2 jogos a menos. Se a gente projetar 2 vitórias do Sport, tá? O time poderia ser líder nesse momento com 34 pontos. Poderia estar na frente do Santos, do Sport. Então, o Sport briga por título ainda também. Vem muito forte para o segundo turno. Vamos ver como é que vai ser agora com o Guto Ferreira, que é um excelente técnico. O Sport já está com 60%. O Vila Nova parece que baixou a intensidade nos últimos jogos da Série B, né? Tá em baixa o Vila, tá naquela flutuação para baixo nesse momento. Tem que sair logo dessa má fase. Empatou fora contra o Ituano, jogo ruim, resultado ruim. O ataque do Vila Nova meio que travou, não tem conseguido andar nessas últimas rodadas. Segundo tempo até conseguiu pressionar mais, tentar ali vencer, mas não conseguiu. 0-0, segue no G4 ainda, tá ali na 4ª colocação, mas já está 3 jogos sem vencer. E agora vai ter o Paysandu em casa na reedição do maior trauma do Vila nessa temporada, né? Que foi a derrota na final da Copa Verde. Vamos ver como é que vai encarar esse jogo aí, se vai ser uma revanche, tá com 53% aqui no Prisma o Vila Nova. Então fechamos a análise dos 20 clubes e a tabela do Prisma tá aí na sua tela. Nós tivemos 3 times empatados com 73% para ver quem vai ficar com o título, né? CRB, Novo Horizontino e Santos, os melhores times em aproveitamento nessa rodada. Fomos para o saldo de gols nos últimos 5 jogos, tá? Só saldo nos últimos 5 jogos, às vezes tem essa confusão aí nos comentários. E aí foi o seguinte, Novo Horizontino tem o saldo 4, CRB e Santos tiveram goleadas nos últimos 5 jogos, né? CRB meteu 4-1 no Botafogo, Santos meteu 4-0 no Coxa, CRB ficou com saldo 5, foi uma briga boa, mas o Santos ficou com saldo 7 e o Santos é pela 4ª vez o campeão aqui no Prisma da rodada, pela 4ª vez seguida, tá? O Santos conquista aí o Prisma da rodada, o Santos realmente está em outro patamar neste momento, né? Mas lembrando, é o virtual líder. O Sport poderia ser líder, então abre o olho o Santos, porque não tem título garantido, não tem acesso garantido. A gente já viu o Santos ter dificuldades aí, mas o time está jogando muito, muito bem nesse momento, parece que se encontrou. O destaque positivo vai para o time que foi destaque negativo na última rodada. Quem diria? O Sport, que depois de empatar com a Chape, teve o técnico demitido, ressurgiu das cinzas, meu irmão, nessa rodada. O time ressurgiu, venceu muito bem aí o time da Ponte Preta, que é um time que estava em alta, e deu bons sinais aí de que vai se recuperar nesse segundo turno e de que pode brigar ainda por título e acesso. O Sport aí voltando ao cenário da Série B muito forte. O destaque negativo vai para o Vila Nova, né? O Vila aí tá no G4, são 3 jogos sem vencer, o ataque travou, voltou a ter dificuldade de vencer jogos e de jogar bem fora de casa, né? Tá ali realmente mal nesse desempenho fora de casa. Foram 2 jogos seguidos aí fora de casa, foi derrotado e agora empatou, tem 1 pontinho só em 6 nesses jogos fora de casa, precisa voltar a se encaixar, vai aí ter um jogo em casa e vai precisar vencer, como sempre, né? O melhor mandante da Série B. E a pergunta final do Prisma, que só você que ficou até o final, meu parceiro do coração, só você pode responder. Quando você responder aqui, eu vou saber que você estava nesse momento do vídeo e vou te agradecer. A pergunta é a seguinte, cara: os times que estão no G4 hoje, são eles os 4 favoritos ao acesso mesmo? Ou você vê outros times
com favoritismo. Comenta aqui embaixo seus favoritos e muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Mais tarde tem mais vídeo, então até lá, ativa o sininho, se inscreve e, meu irmão, deixa a curtida, não esquece, me ajuda demais, beleza? Então até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!